Boa noite a todos. Quinta-feira, 17 de abril, 19 horas, Brasília. 14 de abril. Como é que é? 14 de abril. 14 de abril, Brasília. Aqui Elisângela, intérprete de Libras, e aqui o Celso Moretti. Quem é o Celso Moretti? Ele é 28 anos, servidor da Embrapa, e há 3 é presidente da Embrapa. Por que eu convidei para comparecer aqui hoje? Porque o Brasil vive, né, na possibilidade de uma iminência de uma guerra da segurança alimentar. Né? Vai falar do trigo e vai falar de fertilizantes, mas uma linguagem bastante simples, objetiva, de modo que você vai entender essa linguagem com muita tranquilidade. Tem até uns pãezinhos aqui. Vamos dar um levantamento agora. O consumo por cabeça, né, per capita, por ano, de cada brasileiro está na casa de 55 quilos de trigo. Aí é pão, ajuda aí, massas, biscoito. É o básico, né? É a alimentação mais popular que existe. E quanto o Brasil produz, quanto nós importamos, quanto a nossa dependência de trigo? Obrigado, presidente. É uma satisfação estar aqui com os que nos acompanham aqui nos canais. O Brasil é um importador ainda de trigo, como o senhor bem colocou. O Brasil produz algo em torno de 7 milhões de toneladas e tem uma demanda de 12 milhões. Então, nós precisamos aí, todo ano, importar 5 milhões de toneladas, né, o que, numa situação como a gente está vivendo agora, com essa guerra na Ucrânia, né, coloca aí um risco de abastecimento. Atualmente, esses 5 milhões de toneladas vem grande parte de qual país? O maior exportador de trigo para nós, né, da onde nós compramos mais, com certeza os vizinhos aqui, os hermanos argentinos. A Argentina está com problema. Por exemplo, até há poucas semanas, o diesel estava bastante barato, né? O pessoal ia abastecer na Argentina e acabou existindo uma interferência de preço por parte do governo federal, né? Por ser barato. E agora está em falta diesel na Argentina. Então, isso pode ter reflexo na produção de trigo naquele país. Bem, o que o Brasil está fazendo e desde quando, obviamente pela Embrapa, de modo que nós possamos conseguir a autossuficiência de trigo no Brasil? A agricultura brasileira, presidente, ela é movida à ciência, né? Então, o Brasil, nós, a Embrapa, começamos a investir no melhoramento de trigo há décadas. Né? O trigo ele é muito produzido no sul do Brasil, então quem está nos acompanhando aqui nessa live no sul sabe da importância do sul do Brasil, né? Mais de 2 milhões de hectares, 2 milhões e 300 mil hectares aí no sul do Brasil. E desde 2012, presidente, a Embrapa, com tecnologia, vem trazendo o trigo aqui para os cerrados, né? Nós estamos falando aqui no Cerrado Goiano, no Cerrado Mineiro, né? Já temos aqui mais de 200 mil hectares. Recentemente, um produtor aqui, presidente, é o Paulo Bonato, aqui de Cristalina, que é pertinho, né? Bateu o recorde mundial de produtividade do trigo, 9.630 quilos de trigo por hectare. E agora... Peraí, 9.000 quilos e 600... 9.600 quilos por hectare? Isso, foi isso mesmo. Qual é a média nacional? A média nacional está em torno de 2.400, 2.300, 2.400 quilos de trigo por hectare. Então você veja que, né, o Paulo Bonato, usando materiais da Embrapa, tecnologia da Embrapa, mais de 3 vezes essa produtividade. Quer dizer, assim, em outros locais do Brasil, se buscar... Eu sei que cada lugar tem uma tecnologia, pode ter uma tecnologia diferente pela temperatura, pela precipitação pluviométrica, etc. Mas dá para aumentar a produtividade do Brasil. Dá. Com tecnologia, presidente, nós conseguimos fazer isso e tem mais, né? Estamos levando o trigo agora para Roraima, presidente. Roraima do governador Denário e também do meu amigo lá, o Edenilson Bolsonaro, isso mesmo? O Macuxi. Vamos lá. O que você tem para falar de Roraima para a gente aqui? Não, nós, por não saber que era impossível fazer, nós fomos lá e fizemos, presidente. Nós levamos o trigo da Embrapa lá para Roraima, né? Plantamos naquela região que é o Lavrado de Roraima, né? Que é conhecido ali, né, como o Cerrado Roraimense. É importante que quem nos acompanha aqui conheça, nós temos lá mais de 1 milhão de hectares de terras agricultáveis no estado de Roraima. São 20 mil hectares que podem ser usados com irrigação e nós produzimos trigo lá. Colhemos agora, presidente, os primeiros experimentos da Embrapa lá, com um ciclo de 66 dias. Né? Quem produz trigo no sul, né, vai gastar entre 110 e 115 dias para colher
E lá em Roraima, 66 dias, porque nós estamos Metade do... metade Então, do em tempo. 2 meses e pouquinho, você tem umas planta e colhe. Exatamente, porque nós estamos ali em cima praticamente da linha do Equador. Eu estou falando que o Roraima tem uma tabela periódica lá, tem tudo. Né? Até eu falo de vez em quando, ó, se eu fosse rei de Roraima, deixa eu ver que eu falei rei de Roraima, o que é rei? Vou mandar na área toda. Em 10 anos, ou pouco mais do que isso, eu teria uma economia Roraima semelhante à economia japonesa, dado a riqueza mineral que existe. Agora você fala também da riqueza voltada para a agricultura. Então temos aproximadamente 1 milhão de hectares em Roraima com irrigação pronto para produzir trigo. Isso, o 1 milhão de hectares de terra disponível, 20 mil hectares nesse momento sistematizado para irrigação. Né? Nós estamos plantando soja, né? Tem arroz, tem soja e agora tem trigo também lá em Roraima. E, obviamente, tem a participação do governo, do Estado também, né? Sem dúvida. Eu converso de vez em quando com o Denário, ele fala bastante, o Denário, né? E fala muito do seu Estado, isso é bom, sinal que ele tem muita coisa aqui falar sobre o Estado. E olha só, se eu não me engano, o Roraima, mais da metade do território é reserva indígena. Então, realmente, é um Estado que, se nós aprovarmos a nossa lei, que está desde início do ano passado no parlamento, que permite ao indígena, se ele assim o quiser, poder fazer uso da sua terra como um fazendeiro do lado faz, Roraima realmente vai explodir, no bom sentido, no tocante à economia. Reservas minerais, agricultura, o que falta para nós, e muito, né, quando vai para reservas minerais, é nós agregarmos valor. É injusto você exportar mineral in natura, porque isso vai acabar um dia. Lógico, tem coisas que vai levar 100, 200 anos para acabar, outras 30, 40 anos para acabar. É injusto, porque você não agrega valor nenhum. Você pode ver, a bateria de nióbio, que eu lembro muito bem, né? Na pré-campanha minha, como o pessoal, muitos batiam em mim, zombavam de mim quando eu falava de nióbio, de grafeno, a bateria de nióbio já é uma realidade. Lá no ciclotron de Brasília, tem pequenas baterias de nióbio, logicamente estão sendo aperfeiçoadas, também com grafeno, e a qualidade dela recarga em poucos minutos. Imagine a revolução tecnológica que teremos na indústria automobilística com a bateria de nióbio grafeno. Voltando para Roraima, você tem esperança que Roraima brevemente comece a ser uma potência na produção de trigo? Essa é a nossa esperança, presidente. Nós ali temos tecnologia, né, temos uma equipe, né, um time da Embrapa, né, que conta com a nossa equipe de Roraima, tem a nossa equipe aqui da Embrapa Cerrados, que é uma das nossas 43 unidades, né? A Embrapa tem 43 unidades hoje em todo o território brasileiro, né? E nós estamos apostando muito nessa questão do trigo no Cerrado, aqui no Cerrado e também no Cerrado lá no Lavrado de Roraima. A Embrapa é uma realidade, uma coisa que nos orgulha. O mundo todo tem contato conosco e com a Embrapa, obviamente. Foi criada em 73 a Embrapa? Exatamente, presidente. 1973, naquela época, presidente, o Brasil era importador de alimentos. Para o senhor imaginar, nós importávamos carne da Europa, né, e quem se lembra aí, os mais experientes que estão aqui nessa live, hão de se lembrar que em 1986 houve o desastre de Chernobyl, aquele desastre radioativo lá, e nós compramos carne. O Brasil hoje é o maior exportador de carne do mundo, e naquela época a gente estava com medo que a carne viesse contaminada com radiação aqui para o Brasil. Nós importávamos naquela época leite dos Estados Unidos e, só para ficar em 3, presidente, feijão do México. E porque o Brasil, né, o governo brasileiro, tomou a decisão de criar, né, uma instituição focada em ciência, tecnologia e inovação agropecuária, né, em menos de 5 décadas nós saímos de um país que era importador líquido para se tornar uma das maiores potências agroambientais, presidente. Eu acho que é importante, né, para colocar para quem está conosco aqui, né, que nós hoje alimentamos 800 milhões de pessoas em todo o mundo, né, e protegemos 2/3 do nosso território, 66,3%. O Brasil realmente é um país fantástico, né? Há 3 anos aproximadamente, o Gilson, que era ministro do Turismo, se afastou agora, porque deve disputar o Senado pelo estado de Pernambuco, ele dizia que nós também importávamos água de coco em forma de pasta. Tá? Então, é inacreditável o Brasil importar água de coco em forma de pasta. É realmente um absurdo. Como em 2014,
que não é pegadinha não, mandei um deputado federal, tinha um deputado lá de Paraná, do PT, tinha que ser, né, do PT do Paraná, e ele estava à frente aí do parlamento do Mercosul. E via instrução normativa, a senhora Dilma Rousseff, nós passamos a importar banana do Equador. E a banana do Equador tem um problema. Tá? No termo lá de importação, lá na instrução normativa, o controle fitossanitário passava a ser do Equador e não do Brasil. E na época eu pensava, pensei, como é que pode uma banana ser do Equador que não faz divisa conosco? Passa pelo canal do Panamá e chega no Porto de Santos a preço competitivo com a banana do Vado Ribeira, ali do lado. Eu achava e sempre achei isso uma coisa realmente esquisita. Bem, quando assumimos, conversei com a Pedro Cristina e essa instrução normativa, ela acabou sendo revogada. Quem me ensinou nisso aí também foi um colega do Exército, trabalhava comigo, né? O Sargento Mozart. Então revogamos isso aí, porque não tem cabimento. Então, muita coisa vai mudando o Brasil. Eu até hoje não consegui entender porque a Dilma Rousseff, né, o seu ministro da Agricultura, passou a importar banana do Equador. E lá no Equador, pela região, a área mais quente, mais próximo do Equador, tem certas doenças que não existem no Brasil ou são aqui no Brasil de formas menos agressivas, como a cigatoca negra, o moco da banana. Quer falar alguma coisa aí? O senhor está muito bem informado, né? Essa doença, a cigatoca negra, a raça 4, nós não temos aqui no Brasil ainda. Então, esse trabalho que o Ministério da Agricultura e a Embrapa, ela é vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, esse trabalho de defesa, presidente, que nós fazemos, né, acho que é importante, né, fazer a defesa fitossanitária. Né? Se essa doença entrar, né, nós temos ali no Vale do Ribeira, no estado de São Paulo, no norte de Minas, produção de banana. O Brasil é um grande produtor de banana. Então, a Embrapa já vem trabalhando com resistência a essa doença. Nós temos resistência já à raça 1, da cigatoca negra, né, e a raça 4 ainda nós não temos. Então, esse realmente é um problema que nós temos que cuidar muito no Brasil. Mas não tem cabimento. É o retrocesso. Em 2014, importar banana de outro país. Não tem cabimento isso. É para onde o Brasil estava indo. Graças a Deus, muita coisa mudou. Então, para terminar aqui, vamos falar mais sobre trigo, né? O trigo, então, além de Roraima, Goiás e Minas Gerais. Isso. Nós fizemos um trabalho agora, presidente, a Embrapa mapeou os cerrados aqui de Goiás, né, de Minas Gerais, oeste da Bahia, né, e os cerrados são 204 milhões de hectares, 204 milhões de campos de futebol. Né, e a Embrapa identificou que existem pelo menos 2 milhões de hectares de terra no cerrado, de área já consolidada. Então aqui nós não estamos falando de desmatar 1 milímetro sequer do cerrado, que pode ser utilizada para a produção de trigo. Então veja, nós temos 2,3 milhões já plantados e podemos plantar mais 2 milhões de área no cerrado. Então somente com expansão de área, presidente, e sem, mais uma vez, sem desmatar 1 milímetro, nós podemos dobrar a produção de trigo no Brasil, né? E nos tornarmos um dos 10 maiores exportadores do mundo. Chegaria na casa de 23 milhões de toneladas. Ou seja, quase o dobro daquilo que nós consumimos. Então o Brasil tem 200 e poucos milhões de habitantes, nós podemos fornecer trigo para países, né, que somando sua população se aproxima disso aí. Então o Brasil realmente é um salto para o futuro. Parabéns à Embrapa, parabéns também, não vou deixar de elogiar aqui, Alisson Paulinelli, que foi ministro da Agricultura do governo Geisel, que mandou gente para basicamente Estados Unidos, Europa e menos para o Japão. Adquiriram tecnologia lá fora, trouxeram para cá e descobriram o cerrado, foi isso mesmo? Foi isso mesmo, presidente. Alisson Paulinelli, que esse ano nós estamos lançando mais uma vez o nome dele para o Prêmio Nobel da Paz. Segurança alimentar, presidente, é sinônimo de paz social. Né? Então, o Alisson Paulinelli, quando ministro da Agricultura, nos primórdios da Embrapa, mandou para o exterior mais de 1.000 jovens pesquisadores que foram, como o senhor falou, para os Estados Unidos, foram para a Europa, foram para o Japão, né? Trouxeram metodologia, né? Porque é importante dizer que naquela época era só o mundo temperado que produzia alimentos. Nós não tínhamos tecnologia para o cinturão tropical do globo, onde o Brasil está localizado. E foi com esse conhecimento que nós desenvolvemos tecnologia para o mundo tropical.
e nos tornamos essa potência agroambiental. Olha como o Brasil vem mudando. No último mês, nos 30 dias, em 2 momentos, nós lançamos algo do governo. Ali embaixo, no segundo andar, o comparecimento de embaixadores foi enorme. Tá? Se eu não me engano, foram 16 pela oportunidade e 10, né, ontem. E falei lá um assunto muito importante para complementar aqui a tal da bateria de nióbio grafeno. Né? Já está no papel. Tenho conversado muito com o ministro Juca aí, do Meio Ambiente. Nós temos um potencial que vai se transformar em realidade nos próximos anos. É a costa do Nordeste. Temos o potencial de instalar torres eólicas na costa, torres eólicas, né, na costa do Nordeste, que vão equivaler, no mínimo, à geração de emprego de 50 Itaipu. Itaipu representa um pouco menos de 10% do que nós consumimos aqui. Imagine o potencial no Brasil. E em cima disso, você que não é a tua área, você vai falar, fica à vontade, né? Nós vamos produzir também, porque o que você vai fazer com 50 Itaipu? Vai sobrar energia. Nós vamos criar ali, fazer o hidrogênio verde para podermos exportar. Ou seja, vamos exportar energia através do nosso potencial eólico da região Nordeste. Ou seja, o Nordeste aqui, em poucos anos, podendo ter a oportunidade de virar aí vamos assim dizer, uma OPEP, né? Uma OPEP da energia elétrica via eólica. É isso mesmo? Fique à vontade. Eu acho que tem um potencial enorme. O Brasil já tem uma das matrizes energéticas mais limpas e sustentáveis do mundo. Né? O Brasil mostrou, a partir aí da década de 70, que é possível produzir combustível renovável, né? A partir do etanol. Nós somos hoje um dos maiores produtores de etanol do mundo, né? Em algum momento ali os Estados Unidos está à frente do Brasil. Né? Somos grandes produtores, segundo maior produtor de biodiesel, presidente, do mundo. Né? E temos aí, como o senhor bem colocou, um potencial de avançar em outras energias sustentáveis e renováveis. O biodiesel também, que vem de resíduo sólido, vem de carcaça de animais. Tá? O Brasil realmente, lá com o ministro Bento Albuquerque das Minas e Energia, o ministro Juca do Meio Ambiente, entre outros atores do governo, né, e iniciativa privada, que é a mais importante disso tudo, se desponta como uma grande potência no tocante à energia limpa para o futuro. Enquanto se traz a pergunta aqui, só curiosidade, né? Olha o que é a imprensa brasileira. Mesmo dia, 13 de abril, aqui o Metrópolis, Bolsonaro erra ao dizer que a inflação dos Estados Unidos é maior do que a do Brasil. No mesmo dia, poder tremer a zero. Inflação no Brasil sobe menos que nos Estados Unidos e zona do euro. Fake news? Agora, como é que se consegue isso aqui? É você dando credibilidade à imprensa que publica a coisa certa. E você vai acabar confiando nessa imprensa. Jamais um projeto de lei para regulamentar mídias. A semana passada, por 9 votos apenas, 9 votos, nós conseguimos manter ali, não aprovar a urgência do projeto de fake news, que vai ser um desastre para a informação no Brasil. Você vai ficar escravo de coisa tipo Metrópole, tipo Folha, tipo Jornal Globo, esses órgãos de imprensa que muito mais desinforma do que informa. Pelo que eu estou sabendo, parece que o projeto, né, a urgência urgentíssima será reapreciada pela Câmara dos Deputados. Eu peço aos deputados que votaram sim, tá, que não repitam o voto, né, vote não. Afinal de contas, quem quer aprovar esse projeto? São 3 ministros do Supremo Tribunal Federal, que por coincidência são os mesmos que estão no TSE, têm interesse em censurar as mídias sociais, 3 ministros, tá certo? Isso não é crítica, não, é uma constatação. Não devia estar se metendo nisso. Tá? Juiz não é para fazer lei. Juiz quer fazer lei, peça demissão, se candidate e vá fazer lei na Câmara, no Senado, na Assembleia Legislativa ou Câmaras Municipais. Não é para fazer lei lá dentro. Tá? E, né, entendo que estamos com a razão. Tenho falado com alguns parlamentares que votaram sim, alguns de forma equivocada, como uma deputada lá de Mato Grosso do Sul, minha amiga, ela já falou que se equivocou, tá certo? Foi a Tereza Cristina, tá? Se equivocou, não vai votar mais sim nessa urgência, caso ela seja apresentada novamente. Liberdade de imprensa, né?
Liberdade de expressão tem que existir. Se alguém te ofender ou ofender a mim, entre na justiça. E a pena não é prisão. A pena geralmente é pecuniária. Tá certo? Primeira pergunta, Cídia. Boa noite, presidente Bolsonaro. Boa noite, presidente da CAPA, Celso Moretti. Doutor Moretti, já são quase 2 meses de guerra entre Ucrânia e Rússia, e agora acho que já podemos ter uma noção maior do impacto na importação de fertilizantes. Eu gostaria de perguntar ao senhor, até aqui, qual o impacto, falta ou faltará fertilizantes para o agro brasileiro, e se há algum programa de ajuda nesse momento de dificuldade. Obrigada, boa noite. Muito bem, muito obrigado pela pergunta. O produtor brasileiro, ele planeja com antecedência, né? Nós temos um agro que é extremamente competitivo, né? Um agro que é sustentável, né? E eu digo que o impacto dessa guerra, nesse momento, ainda não é sentido no abastecimento de fertilizantes, né? Os nossos produtores já tinham comprado fertilizantes, né, para a safra de inverno, né, e estão se preparando agora para a segunda safra aí, a partir de setembro, né? A Embrapa, com o apoio do Ministério da Agricultura, né, com o apoio do Senar, nós estamos indo a Campo Presidente, estamos visitando 48 polos agrícolas em todo o território brasileiro. Nós vamos cobrir aí uma área de quase 70 milhões de hectares, 70 milhões de campos de futebol, levando a caravana Fértil Brasil Embrapa, né, com apoio da Secretaria de Assuntos Estratégicos, né, do nosso amigo Almirante Rocha. Nós vamos estar lá transferindo a melhor tecnologia para o produtor rural brasileiro, para aumentar a eficiência de uso do fertilizante de 60% para 70%, e o impacto desejado, presidente, é uma economia de $1 bilhão nessa próxima safra que começa aí a ser plantada em setembro. Então, é um problema, obviamente. O Brasil tem uma dependência enorme do mercado externo. Nós vamos falar um pouquinho mais à frente, né, presidente, sobre essa questão dos fertilizantes, né, mas a Embrapa, né, o Brasil está reagindo a esse momento e nós vamos com certeza suplantá-lo. Okay. Amanhã, às 10 horas, tem um passeio de moto, né, uma motociata, de São Paulo até Americana, que se inicia, a largada é 10 da manhã, lá no Sambódromo. Estarei presente, fui convidado, estarei presente, e irei até Americana. E depois de lá eu seguirei destino, devo ir para o Guarujá, onde retorno domingo à noite ou na segunda de manhã. Também quero complementar aqui no dia de hoje, o Santos Futebol Clube completa 110 anos de existência. Santos, 110 anos de existência, parabéns. Domingo o Santos vai jogar 11 da manhã, o Campeonato Paulista, com o Goiás. Tá? Curitiba. O Goiás, acho que é o Palmeiras, o Goiás, aqui no sábado, aqui, se não me engano. Tá? Então está previsto. A direção do Santos está avisada já, não? Sim, senhor. Então já conversamos com a direção do Santos. Eu quero prestigiar o jogo e, obviamente, né, vou comparecer com a camisa branca do Peixe. Espero que o time adversário aí, o Curitiba, me perdoe, o pessoal coxa de Curitiba me perdoe. Né? Eu não posso ir no campo lá na Vila Belmiro, onde eu fiz um gol o ano retrasado. Muitos jogaram lá, poucos fizeram gols. Né? Fiz um gol, eu tenho que estar lá do lado do Santos. Até porque o Santos é um time que terminou uma situação bastante difícil, né? O Campeonato Brasileiro no passado, estava na iminência de ser rebaixado, recuperou, teve, no meu entender, um brilhante resultado no primeiro jogo, o Fluminense, lá do Rio de Janeiro, o Fluminense que foi campeão carioca, é esse mesmo? O pessoal flamenguista, é esse mesmo? Sim, senhor. O Fluminense foi campeão carioca e empatou com o Santos. O Santos é um time que, pelo que tudo indica, eu não sou comentarista esportivo, é um time ainda em formação, mas a garotada lá está com muito gás, com muita vontade e muita vibração. E o Santos, né, eu tenho que reconhecer, sempre foi um celeiro de craques, tá? De jogadores excepcionais. Apesar de eu torcer para o Palmeiras e São Paulo, eu torço para que o Santos revele craques para todos nós brasileiros. Então, boa sorte ao Santos. O Coxa, me desculpe, né? A torcida vai ser discreta para o Santos. Se a torcida santista me autorizar, eu boto uma camisa. Eu tenho uma autografada pelo Pelé, mas não vou levar porque está guardada aqui com muito carinho, né? Tudo bem. Então, amanhã, 10 da manhã, estarei em São Paulo, uma motociata até
até Americana. Eu fui convidado, todos são convidados. Pelo que eu sei, né? Se alguém está cobrando alguma coisa, você está pagando porque você quer, ninguém é obrigado a pagar nada. Tá? E vamos lá, é um passeio em defesa dos nossos valores, da democracia, luta pela liberdade, luta para que cada vez mais todos aqui no Brasil, né, venham para dentro das 4 linhas da Constituição, etc. Dizer a vocês, quando se prepara outra pergunta aí, tivemos há pouco de eleições na França, onde para o segundo turno vai o Macron, atual presidente, e a senhora Le Pen. Então, parabéns à França, olha aqui, a fotografia. Uma urna, o pessoal votando num papel. A França é um país muito mais desenvolvido que nós e votando no papel. Que exemplo para nós brasileiros, né? Aqui tem um pessoal que fala, não, meu sistema é inviolável. Mas, quando o Exército apresenta sugestões para aperfeiçoar o sistema, e nas sugestões, pelo que eu sei, não tem o voto impresso, o pessoal até carimba confidencial. Diz que não se pode demonstrar tudo que está ali, porque algum hacker pode entrar. Então, a urna não é inviolável, né? A urna é penetrável, sim. Mas não vamos discutir esse assunto aqui, tá certo? As Forças Armadas estão tratando desse assunto e tenho certeza, foi marcado uma reunião há poucos dias entre a equipe técnica das Forças Armadas, né, e o do TSE, foi desmarcado por parte do TSE, foi marcada uma nova data. Espero que essa nova data aconteça e haja ali um debate entre técnicos, que eu estou por fora do que está sendo discutido ali, tá? Que eu não sou técnico em informática, não conheço, tá? E o pessoal do Exército, da Marinha e da Aeronáutica são excepcionais. Nós temos, como é que é o nome lá? Não é batalhão, não? Guerra Cibernética? O Condecido. O que é Condecido? Comando de Defesa Cibernética. Nós temos um comando de defesa cibernética, um termo militar das 3 forças, parece mais de 200 militares que entendem com profundidade essa questão, né, de guerra cibernética, internet. Muitos são formados pelo IME, pelo ITA. Então, temos certeza que vão chegar a bom tempo, né? E quer deixar bem claro, as Forças Armadas não estão se intrometendo no TSE. Foi o TSE que convidou as Forças Armadas a participar do sistema eleitoral. Ok? Eu posso adiantar 2 coisas que eu já vi dizer nessas poucas propostas das Forças Armadas. Uma, que os votos sejam totalizados nos respectivos estados, ou seja, nos TRS, como era feita a questão de poucos anos atrás. E uma outra sugestão, né? Os votos que, quando são transmitidos para Brasília, vão para uma sala secreta. Olha, meu Deus do céu, a contagem tem que ser pública, mas vai para dentro de uma sala secreta. Que continue indo para a sala secreta. Né? Pela proposta que nós estamos sabendo, não tem problema. Só que o mesmo canal que leva uma sala secreta vai levar para outra sala aberta, onde estão as Forças Armadas, a CGU, a OAB e mais umas 10 entidades que foram convidadas também pelo então presidente do TSE, o ministro Barroso. Então temos tudo para fazer eleições tranquilas, sem problemas, só questões técnicas, não vai ter o voto impresso, não vai ter o voto no papel, de modo que nós possamos ter uma eleições sem suspeição, certo? Sem suspeição. Outra pergunta, assim. Salve, muito boa noite, presidente Jair Bolsonaro, boa noite, o presidente da Embrapa, Celso Moretti. Eu queria perguntar ao presidente da Embrapa sobre a tecnologia brasileira de sementes, de matrizes na área animal, né? Se essa tecnologia ela tem muito de exclusividade ou já foi dominada também por várias partes do mundo. Eu vi, presidente da Embrapa, de que estão transferindo tecnologia do Brasil para a África com investimentos chineses. Isso é verdade? Obrigado. Muito obrigado pela pergunta. O Brasil foi capaz, nessas últimas 5 décadas, né, de desenvolver tecnologia de melhoramento genético vegetal e animal. Né? Eu estava contando aqui ainda mais cedo para o presidente, nós trouxemos o gado indiano da Índia, trouxemos o gado europeu, né, da Holanda principalmente, adaptamos esses animais aos trópicos, e cruzamos aqui e criamos o gado girolando. Né? E disse que, presidente, esse não estava na Arca de Noé, né? Foi um híbrido que foi desenvolvido aqui pelo Brasil. O Brasil tem tecnologia, as empresas privadas têm grande domínio na parte de transferência de embriões.
né? Tem empresas brasileiras que, inclusive, presidente, atuam, né, no continente africano, atuam em outras localidades do mundo. Né? Existe, veja, o continente africano hoje tem 65% das terras agricultáveis do mundo, né? São 400 milhões de hectares de savana. Em 2006, presidente, primeira vez que eu fui à África, os chineses já estavam lá, né, desenvolvendo ali, aproveitando espaços, né, que estavam ali disponíveis, né, e eu tenho advogado, e já existem empresas brasileiras trabalhando lá, né, e eu tenho advogado que nós precisamos também ocupar esses espaços, levando o setor privado. Né? A ideia não é fazer, vamos dizer, né, apenas ajuda humanitária, que é importante, obviamente, né, mas nós temos é que gerar divisas e trazer recursos para o Brasil, e é isso que nós temos feito em parceria com o setor privado. O Brasil colabora com o mundo todo. Nós temos recebido visitas de chefes de Estado da África subsaariana que pedem nosso apoio para ajudá-los na agricultura. E nós colaboramos com o mundo todo. Nos visita aqui o Marcos Pontes, o nosso único astronauta do Hemisfério Sul, fez um trabalho brilhante no Ministério da Ciência e Tecnologia. Sem pesquisa, sem desenvolvimento, sem tecnologia, você está condenado a ser escravizado por outros países. E o Marcos Pontes, como ele está afastado, vai estar afastado até o dia 2 de outubro, espero que dia 3 ele reassuma aqui, já vitorioso, né, o nosso Ministério de Ciência e Tecnologia. Obviamente que está no lugar dele uma pessoa extremamente competente também. Nos visita aqui também o novo ministro da Educação, e ele passou uns dados para mim que eu vou falar em parte daqui, porque é assustador. É um aplicativo que eles desenvolveram, já reconhecido por outros países, que eles, vamos assim dizer, ele faz uma pesquisa, uma avaliação na garotada do ensino fundamental. Por exemplo, né, a molecada do 6º ano, olha a preocupação, a molecada do 6º ano, ficaram aí praticamente 2 anos fora da escola. Eu sempre falei que tinham que continuar na escola. Você pode ver, os cadetes da Academia Militar das Agulhas Negras, da Academia da Força Aérea e os aspirantes da Escola Naval cursaram, não ficaram um dia em casa. Alguém tem conhecimento que alguém foi para o hospital, baixou, foi entubado ou morreu? Não. Não. Então, nós demos um exemplo. Mas vamos lá, no 6º ano, apenas 1%, ferrado minha vida aqui, né? Apenas 1% apresentou nível adequado em matemática, ou seja, um conhecimento mínimo em matemática adequado, apenas 1% do 6º ano. Também 24% do 6º ano, tá, não tinham completado o ciclo de alfabetização, ou seja, 1/4 da garotada que está no 6º ano não estão, o 6º ano não está alfabetizado. Gravíssimo, 46%, quase metade da garotada do 6º ano não domina as 4 operações. Quais são as 4 operações? Mais, menos, vezes e dividir. Não sabe a tabuada. Agora vou para a molecada entre o 7º e o 9º ano. Tá? A pesquisa também. 63%, 2/3, tem um nível de conhecimento de língua portuguesa abaixo do mínimo adequado. Se perguntar para essa garotada, o que é o? Será que vai falar que artigo